E aí pessoal, beleza? Sou o professor Evandro Gomes de Biologia, você que está se preparando aí para a FUVEST, particulares de medicina e também para o Enem. Estamos aqui nessa super revisão, exatamente semana revisão FUVEST 2020. Vem com a gente, com essa galera top que está aí, ó, distribuindo essas aulas para te fazer aí ser o mais novo aprovado na FUVEST e em outros vestibulares. Então, após a vinheta, um dos conteúdos aqui, ó, show, que com certeza estará na sua prova. Roda a vinheta! E aí pessoal, tranquilo? Todo mundo preparado? Todo mundo aí? Então, mais uma vez, sou o professor Evandro. Vamos lá, galera. Biologia Show. Se inscreve no canal. Muita coisa boa pra vocês aí, ó. Se liga. Gente, sem mais delongas. Caramba, Evandro, o que é interessante pra gente aí, gente? Estão vendo aqui atrás? Belezinha? Chega aqui, ó. Presta atenção, conteúdo fantástico, bioenergética, exatamente. Pessoal, vamos conversar aqui sobre a bioenergética e a relação dos fatores energéticos com as condições do esforço físico. Cara, como é que isso pode ser cobrado? Gente, dentro da bioquímica, pode ser cobrado, por exemplo, dentro da fisiologia e diretamente aqui na própria história da citologia. Então, vem comigo, vamos falar sobre a bioenergética, focando nesta videoaula a respiração celular aeróbia. Isso! Vamos começar e ver como o oxigênio é utilizado e principalmente ver como essas mitocôndrias, essas organelas fantásticas, elas atuam no nosso corpo. Então vamos lá. Antes de iniciarmos o processo, aquela coisa toda, é interessante entendermos como é que é a mitocôndria. Originando, lembra que você precisa dar aquela olhadinha, dar aquela visualizada, quase que não sai. Na teoria endossimbiótica de Lynn-Margulis, você vai analisar e ver que as mitocôndrias surgiram a partir de um processo de simbiose. E isso, gente, se liga, essa relação simbiótica formou o que nós chamamos hoje de mitocôndrias, bactérias, né? Aeróbias com anaeróbias, aquela história toda. Mas, enfim, as mitocôndrias, gente, presta atenção, elas vão apresentar duas membranas, uma externa e uma interna. A membrana externa vai apresentar, vou para cá para ajudar vocês, tem um processo aqui de proteção e a membrana interna é o nosso foco aqui. Tem exatamente aqui umas invaginações, onde nós temos são as cristas mitocondriais, e aqui a região central, como se fosse o miolo da mitocôndria, né? Nós temos aqui a matriz mitocondrial. Então, assim, como é que funciona isso? Então, galera, é o seguinte, a nossa respiração aqui aeróbia, e aí a gente vai falar, lembrando que nós vamos conversar sobre a respiração celular. Então, nós temos o que? São três etapas. A primeira etapa, glicólise, a segunda etapa, ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, e a terceira etapa nós temos a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Então vem comigo, vamos lá. Bicho, como é que funciona então essa questão de etapas? Vamos lá, bem devagarzinho. Gente, primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte, a glicose após o processo de digestão, essa glicose ela vai ter que ser encaminhada, obviamente, corrente sanguínea, e vai ser encaminhada para as células. Este encaminhamento depende que lembra de uma coisa chamada de insulina, hormônio pancreático, ok? Então a glicose adentra na célula. Então vamos imaginar todo esse processo aqui, essa etapa aqui todinha ocorrendo exatamente no citosol. É a parte da glicólise, que é a quebra da glicose. Evento este que é comum tanto a respiração aeróbia quanto também a respiração anaeróbia, ou seja, na fermentação também temos esse processo glicólise. Então presta bem atenção. Essa mocinha aqui, galera, ela tem uma instabilidade, é uma bendita molécula, não gosta de ficar aqui, ali dentro, não. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, a célula tenta mantê-la estável. Então, o que acontece? Para mantê-la estável dentro aqui da estrutura celular, do citosol, primeira coisa que vai acontecer, a necessidade de fosforilá-la. Como assim?
a glicose ela será fosforilada. Mas como, Evandro? Aí vou chamar a atenção de vocês aí, ó, galera se preparando para a FUVEST. Quem vai fazer o Enem não precisa se preocupar com esse ponto não, mas existe aqui uma enzima que vai atuar aqui, ó, beleza? Então, fosforilando a glicose. Essa enzima, gente, ela tem um nome, tá? Eu vou colocar aqui, vou ficar de costas para você, porque eu sou canhoto, mas dá para vocês entenderem depois. Ela aqui, eu tô falando, depois eu saio da frente, ela é chamada de se liga, ó, exoquinase, ok? Então, nós temos a exoquinase. É a primeira enzima que vai atuar no processo aqui para permitir a quebra da glicose. Então, a primeira coisa que acontece é a exoquinase vai agir fosforilando a glicose e nesse processo há uma perda de energia, ou seja, há um gasto energético. Vou gastar aqui um ATP. Peraí, estou produzindo, vou ter um mecanismo de produção de energia onde vou ter gasto? Exatamente, então nós vamos ter aqui um gasto, se liga. Essa exoquinase vai fosforilando e aí eu vou ter 11 etapas, exatamente, 11 etapas. Você que vai fazer qualquer concurso a nível médio, precisa identificar as 11 etapas, mas você tem que saber o seguinte, forma-se após essa ação a glicose 6-fosfato, que é G6P, beleza? E aqui eu tenho uma ação de uma outra enzima para formar a frutose 1,6-difosfato, onde nós teremos mais uma vez um gasto energético aqui. Então eu tenho inicialmente, ou seja, a glicose é dividida basicamente em duas fases. Uma fase de gasto e eu vou ter uma fase de quê? De produção, de rendimento, tá? De ganhos. Então essa fase de gasto eu vou gastar 2 ATPs. Fechou? Muito bem. Percebam o seguinte, vocês lembram que a glicose ela é formada por 6 carbonos, né? São 6 carbonos, é uma hexose. Em determinado momento, nós vamos ter o seguinte, olha que vai ter uma bifurcação. A partir da frutose 1,6-difosfato, formaremos aqui o gliceraldeído 3-fosfato, beleza? É o G3P. Esse gliceraldeído 3-fosfato vai ser uma molécula, na verdade, com, olha só, se liga, galera, ó, com 3 carbonos. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu quebrei a glicose, que era 6, estou dividindo agora aqui, ó, bifurcando o processo, tendo duas, né? Duas vias. Para que a partir do gliceraldeído eu tenho mais algumas etapas que a gente aqui deu um saltozinho, tá? Onde nós teremos, presta bem atenção, formação do fosfenolpiruvato, aí eu tenho a ação de uma desidrogenase, começa a sofrer um processo de oxidação, e aí esta bendita aqui, Evandro, cara, o que é NAD? Ó, galera, presta atenção, NAD. A gente vai conversar daqui a pouco. O NAD é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. Você, valeu? É, assim, tem que decorar isso? Não, se liga. NAD. Função dela, retirar hidrogênios. Para quê? Para que esses hidrogênios venham a ser posteriormente transferidos ao longo do que nós chamamos aqui das cristas, uma cadeia metabólica a partir de aceptores bioquímicos que a gente fala daqui a pouco sobre eles. Então, o NAD é muito importante. Então, temos o seguinte, cada NAD, a gente vai, assim, existe uma situação que é assim, galera. Muita gente pega, pô, o rendimento vai ser quanto no final? No final, você tem que ter uma noção, porque varia muito, porque nós temos mecanismos novos hoje. O NAD, antigamente, tá? Ele gerava 3 ATPs. Cada NAD gerava 3 ATPs. Isso aqui é a condição antiga, certo? Muito bem. A partir de estudos, foi verificado que cada NAD hoje, ele gera, nessa condição, é a condição atual, né? Nós temos 2 ATPs e meio. Então, há uma diferençazinha aí. Mas não te preocupa muito com isso, não. Tem que esquentar mais a cabecinha, saber qual a função dele. Fechou? Tranquilinho? Então, vamos lá. Caramba, Evandro, e aí? A partir do fosfenolpiruvato e a ação da desidrogenase NAD, né? O que que vai acontecer? Nós temos mais um evento, tá? Na verdade, são mais eventos. Eu estou resumindo aqui, galera. Fiquem atentos. E aí, gente, vem um ponto-chave. Percebam que aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente a produção em cada via dessa. Se você prestar atenção em cada via, em cada fosfenolpiruvato, para formar no final o quê? Os piruvatos. E eu tenho aqui, ó, 2 vias. Lembrando que o piruvato vai apresentar o quê? 3 carbonos. E aí eu vou ter a produção de 2 ATPs para cada piruvato, ou seja, aqui no final eu vou ter 4 ATPs. O que é que tu tens que analisar aqui? Pô, Evandro, então assim,
Qual é meu rendimento aqui? Se você prestar atenção, vejam, qual é que muita gente comete? Caraca, eu vou ter um rendimento aqui, neste caso, de 4 ATPs. Não, porque eu não tive gasto lá na frente, ou melhor, lá atrás. Então, o que acontece? Quando tu pega em relação à questão de rendimento, então galera, esse rendimento em relação à questão de ATP, tu vai ter o que? Esse rendimento será de 4, né? Porque você teve a produção, menos 2 que foram gastos lá, ou seja, nós temos um rendimento aqui apenas de 2 ATPs. E aí entra aquela questão, e na fisiologia do esforço? Onde é que entra isso? Quando o indivíduo está num processo de anaerobiose, começa o que? Não há ação do oxigênio, então o organismo começa a trabalhar apenas nesta via, produzindo baixíssima quantidade de ATP. Eu vou ter um rendimento muito baixo e é insuficiente para que ocorra todo o mecanismo de quê? De produção e desenvolvimento da estrutura muscular do indivíduo. Por isso vem o quê? Um processo aqui de formação de lactato e daí cria-se o quê? Que é uma consequência de uma baixa incidência de ação de oxigênio, baixa ação energética e neste caso promove o quê? Exatamente se está pensando, promove a cãibra. Olha a relação aí. Por isso é importante o quê? O metabolismo partir daqui e passar para onde, galera? Para a próxima etapa. Só que para partir para o interior da mitocôndria, eu preciso de uma porção intermediária. E é exatamente isso que nós vamos ver, essa porção intermediária. Então se liga aí. Se liga, galera. Se liga, galera. Se liga, galera. Vamos continuar então, né? Veja bem, como nós falamos, só recapitulando, é importante que vocês fiquem cientes da questão da glicólise. Ocorre tanto na respiração aeróbica quanto anaeróbica. Passando para cá, você vai prestar bem atenção no seguinte, gente, presta atenção. Aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou passando uma linha aqui, tá? Amarelinha, aqui eu estou puxando agora rosinha, certo? Isso aqui, galera, representa para a tua direita aqui, vai representar a mitocôndria. E aqui você tem ainda o citosol. Percebam que nesta fase que eu estou pegando o piruvato, lembrando, o evento que vai acontecer com este piruvato aqui, acontece com esse também, tá? Então é o seguinte, essa fase aqui é a fase chamada fase intermediária, tá? Por que essa fase intermediária é tão importante? Porque é o seguinte, o piruvato, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer a ação de uma enzima e vai formar o que nós chamamos de acetato. Neste processo, nós vamos ter aqui ó, outra desidrogenase, teremos a liberação de dióxido de carbono, então a liberação sim de CO2, se liga galera, a liberação sim de CO2, tá? No processo de respiração aeróbia, e daí galera, vai ter a junção aqui, veja bem, da coenzima A com o acetato. Essa junção aqui vai formar o que nós chamamos de acetilcoenzima A, que já vai estar dentro da mitocôndria. Este processo, esta fase intermediária aqui, ela é fundamental, gente. Sabe por quê? Porque ela vai exatamente potencializar a condição bioquímica do piruvato participar do ciclo de Krebs. De que forma? Aí vem a segunda etapa e aí depende diretamente da acetilcoenzima A. Detalhe o seguinte, você galera se liga, que a acetilcoenzima A, que vem do piruvato, o piruvato não vem só da glicose. Eu posso ter através de um processo de beta-oxidação dos lipídios e também a partir do processo de quebra das proteínas, uma proteólise, eu posso produzir, sim, o bendito piruvato e daí entrar nesse processo. Por isso nossas fontes energéticas orgânicas são carboidratos, lipídios, proteínas, beleza? Então vamos aqui. Uma vez que a acetilcoenzima A vai estar aqui, o que é que vai acontecer com ele? Galera, o acetilcoenzima A, veja bem, ele vai reagir aqui, ó, presta bem atenção, com o ácido oxalacético e depois vai ter aqui o oxalacetato, que é um sal. Eu já vou adiantando para a gente não perder tanto tempo, né, na descrição. Pois aqui vai exatamente começar o que nós chamamos de ciclo de Krebs, pois quando há essa junção, teremos a formação do ácido cítrico. Evandro, eu estava estudando e está lá a palavra chamada de citrato. É a mesma coisa? Não, galera, não é a mesma coisa. Porque um é um ácido, o outro é um sal. Mas aí o pessoal fala ciclo do ácido cítrico. Evandro, por que eu não posso dizer que isso aqui é o ciclo do ácido oxalacético? Gente, porque todas as reações que vão acontecer a partir de agora dependem de quem? Do ácido cítrico. Então vejam só o que vai acontecer aqui, galera. Vou passar para cá para ficar mais fácil a visualização de vocês. O
O ácido cítrico, veja bem, vai formar o isocitrato. Repito, não há necessidade de você decorar os nomes, até mesmo porque eu estou pulando algumas vias metabólicas, tá? Porém, você tem que saber o seguinte, que na fase intermediária eu tenho essa condição de que? De liberar CO2, tem um NAD, vem a acetilcoenzima A, sim, que vai ser formada a partir dessa junção e do metabolismo piruvato e vai entrar no ciclo de Krebs. E aí eu vou ter o que? Veja bem, presta atenção, 2, 3 NADs. Lembrando a vocês aquela condição que eu tinha dito para vocês agora há pouco. Cada NAD hoje em dia gera 2,5 ATPs, tá? Então é o seguinte, eu tenho 3 NADs. Qual é a função dos NADs, Evandro? Captar o hidrogênio e a partir disso transferir lá na bendita cadeia respiratória. Chegaremos lá. Lembrando que esse processo chamado de ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ocorre diretamente, galera, ó, se liga, na matriz mitocondrial. Beleza? Muito bem. Aí eu tenho 3, aí eu vou colocar aqui, ó, se liga, tá? Eu vou ter 3 NADH2, certo? E eu vou ter aqui, ó, veja bem, 1 FADH2. Lembra o FAD, Evandro? O que é FAD? Se esse aqui é nicotinamida adenina dinucleotídeo, aqui é a flavina adenina dinucleotídeo, tá? Que é uma outra desidrogenase que vai trabalhar exatamente no processo metabólico. Então eu tenho 3 NADs, 1 FAD em cada ciclo de Krebs por piruvato. Tranquilo? Lembrando que são 2 piruvatos. E eu tenho o GTP. Evandro, o que é o GTP? Gente, GTP é a guanina trifosfato, ou guanosina trifosfato. Não tem adenosina trifosfato? Para que serve o GTP? O GTP é uma fonte energética que vai fazer o seguinte. O GTP vai ativar ADP em ATP, fosforilando. Então é uma fonte energética que vai atuar especificamente dentro da mitocôndria. Esse ATP não tem uma função externa, pois o ATP que vai ser produzido aqui vai ter uma ação mais externa. Isso nas cristas. Mas esse GTP vai ter uma condição de produzir, auxiliar na formação de ATP, para que esse ATP seja utilizado no metabolismo dentro da própria mitocôndria. Lembra que a mitocôndria ela tem DNA e tem replicação, tem transcrição, e isso gasta energia também, beleza, galera? Então é o seguinte, aí pega aqui, poxa, então qual é a síntese do bendito ciclo de Krebs? O que a gente tem que saber? Que eu tenho 3 NADs, 1 FAD e um GTP. Aí vem a pergunta, veja bem, e é algo que é possível acontecer. Pensa comigo, vou fazer bem devagarzinho. Galera, se eu tiver, por exemplo, analisando aqui na questão, eu tenho um mol de glicose, uma molécula de glicose, certo? Se eu tenho uma molécula de glicose, aqui ó, eu tenho uma molécula de glicose, se liga. Cara, aí vamos lá, quantos NADH2, quantos FADH2, tá? E quantos GTPs eu vou ter por 1 mol de glicose? Aí vem a dúvida. Cara, Evandro, fácil, né? 3, 1 e obviamente 1. Não, galera. Se liga, eu estou falando por glicose. Se é por glicose, você vai trabalhar lá desde o início. Então vamos lá fazer essa continha aqui. Então presta atenção, vem comigo. Lembram que na glicólise, no processo de glicólise, eu vou ter a participação de 2 NADs? Lembro não, Evandro? Tá aqui o esqueminha mostrando para vocês. Olha só, eu tenho esse NAD aqui, fechou? E eu vou ter esse NAD aqui. Então, eu tenho 2 NADs. Por quê? Vai ser 1 por piruvato. Beleza. Lembrando aqui que eu tenho outro NAD naquela fase intermediária. Massa? Então, eu vou ter 2 mais 1. Não, galera, 2 mais 2. Por quê? Porque isso daqui, esse NAD aqui desse piruvato, eu tenho um NAD a fase intermediária no outro piruvato também. Então, eu tenho 2 mais 2, 4. E aí vem, como eu tenho 2 ciclos de Krebs, já que eu tenho 2 piruvatos por glicose, eu tenho aqui, ó, 6 NADs. Então, eu vou ter 6 aqui do ciclo de Krebs, mais 2, né? 8, mais 2, 10. Então, eu vou ter 10 aqui, ó, se liga, eu tenho 10 NADs. Tenho 3 FADs, tenho 4, como é que é isso? Não, gente, 3 FADs, não, lembra que eu só tenho um FAD aqui. Como são 2 piruvatos, são 2 ciclos, eu vou ter o quê? 2 FADs e 2 GTPs. Cuidado com isso aí, é bem interessante. A FUVEST adora esse tipo de questão, tá? Que fala exatamente, mostra que o candidato, que o aluno conhece muito bem o ciclo de Krebs, que conhece metabolismo energético. E
aí, galera, depois de todo esse processo, vamos chegando à etapa número 3. A etapa mais importante. Por quê, Evandro? Porque, galera, é nessa etapa que nós vamos ter, lembra aquele NAD, aquele FAD? E aí vai uma dica importante. Evandro, o que é isso aqui? Gente, esse CIT-B, CIT-C, CIT-A, CIT-A3, tá? Isso aqui, ó, nós chamamos de citocromos. Evandro, o que são citocromos? Gente, são proteínazinhas, tá? De transporte, ou seja, são aceptores bioquímicos. A função desses caras, na verdade, é receber os elétrons que são trazidos por quê? Pelo NAD. E aí, galera, vê o seguinte, eu tenho que iniciar o processo e o primeiro aceptor bioquímico na cadeia respiratória se liga, anota aí, eu vou anotar aqui e você vai se ligar, mas anota aí na tua revisão. O primeiro aceptor bioquímico é chamado de ubiquinona. É o quê, mano? Como é, mano? Primeiro aceptor bioquímico, não lembra, eu tenho os aceptores bioquímicos, então preciso que o ubiquinona vai receber o elétron e daí começa a desencadear todo o processo. Veja bem, ó, os elétrons aqui, ó, os hidrogênios estão sendo repassados, tá certo? A partir do que? NAD, FAD, aí vem, pulei aqui, tem ubiquinona, aí citocromo B, citocromo C, citocromo A e o bendito citocromo A3. O último aceptor bioquímico é o oxigênio, galera, tá aqui no cantinho, ó, é o oxigênio. Então veja bem, à medida que esses elétrons eles estão sendo repassados, imediatamente eu tenho um processo de fosforilação, ou seja, eu vou liberando fósforo inorgânico, vai se juntando com o ADP, formando o quê? A nossa moeda energética. E aí vem aquela conta, cada transporte de NAD, cada transporte de FAD, vai aquela continha. Lembrando que, enquanto o NAD gera 3 ATPs, ou 2,5, dependendo, atualmente, como eu falei para vocês, são 2,5, cada FAD aqui, ó, no caso aqui, lembrando que eu tenho 2 ciclos de Krebs por mol de glicose, gera, antigamente, tu tinha isso aqui, galera, ó, antigamente colocava assim, cada FAD e tinha a possibilidade de gerar 2 ATPs. Isso aqui é o antigo, tá? O atual é 1,5 ATPs. Então, quando você pega no final, o que é que vai acontecer? Antigamente você tinha, poxa, qual é o rendimento? 36 ou 38 ATPs, certo? Muito bem. Hoje você tem 32 ou 34 ATPs. Como eu falei para vocês, essa questão de gasto é interessante, porque veja só, quando eu vou olhar aqui para ficar filé para vocês, então olha só, gente, eu tenho aqui a glicose. Perfeito? Então o que é que vai acontecer? Poxa, Evandro, tá lá, ó, NAD, FAD, e aí eu tenho 2 ATPs gerando 2 ATPs no final. Só, galera, presta bem atenção. Existem algumas células que eu não tenho esse gasto, tá? Esse gasto inicial da hexoquinase. E aí, nessa condição, ao invés de eu ter, por exemplo, um rendimento de 2 ATPs no final, eu vou ter um rendimento de 4 ATPs, por isso 38. Que tipo de células? Células cardíacas, por exemplo, há um rendimento energético maior, tá? As demais células você tem 36. É a mesma coisa que você tem 32 ou 34, tá? Lembra-se que essa diferença vai pelo rendimento de quê? De NAD e de FAD, ok? Então, quando chega aqui, galera, gerando ATP, tem uma condição importante, veja só. Existe uma condição perigosa, porque nós falamos aqui, ó, em um produto que pode inibir essa passagem aqui, ó, pode inibir este último aceptor. Lembra? O último aceptor é o oxigênio e o primeiro aceptor é o ubiquinona. Então, o que acontece? Existe uma substância chamada de cianeto. Tá? Então, assim, existe o cianeto. Existe o cianeto de hidrogênio, que é um gás extremamente perigoso. Inclusive, foi um dos gases, né, que foi emitido, né, exatamente no acidente que houve na Boate Kiss. Isso no Rio Grande do Sul, não faz exatamente. Então, tivemos aí a liberação desse, mas Evandro, foi o monóxido de carbono? Não, também. Só que o cianeto foi o de hidrogênio, porque lá naquela área a cobertura tinha cianeto e na hora que ocorreu o incêndio, liberou o gás cianeto de hidrogênio. E aí o cianeto, o que é que ele faz? Ele impede a transferência aqui de elétron do último aceptor, ou seja, do citocromo A3 para o oxigênio. O oxigênio não consegue receber. E se eu tenho o impedimento desse processo aqui do oxigênio, gente, todo o
processo aqui, ó, todo esse processo ele trava. Então assim, o oxigênio realmente participa onde, Evandro? O oxigênio participa realmente aqui, galera, na cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Porém, como é um efeito cascata, isso aqui não é uma coisa compartimentalizada, tá? Eu preciso de uma ação, o oxigênio sendo inibido aqui, todo evento aqui mitocondrial para. E aí, meu amigo, infelizmente o indivíduo vai a óbito. Então, o cianeto de hidrogênio, tá? É um gás que impede exatamente isso daqui, galera. Impede o lutomaceptor e para o sistema, todo esse sistema, e o indivíduo vai a óbito. Beleza, galera? Tranquilo? Ei! Tá garantido? Caiu bioenergética, caiu a questão do esforço, lembra? Se esqueceu, volta à aula e vê que nós falamos sobre o que? A parte de anaerobiose, beleza? E as mitocôndrias podem ser sim aumentadas a partir do momento que você faz o que? Uma atividade física aeróbia. Lembrando que cada indivíduo tem uma condição limítrofe, beleza, gente? Sou Evandro Gomes, de Biologia, do Biologia Show, e espero que vocês tenham gostado. E aí, galera, se inscreve no nosso canal e também vai lá no nosso Instagram, tem muita coisa boa, tá? Evandro Gomes, Biologia Show, você não pode perder, são dicas, são orientações, quiz, tudo para vocês, e o nosso canal tá aqui te esperando e vamos aí rumo à tua aprovação. Enem, FUVEST 2020, simbora, que tá fácil demais. Beijo no coração, galera, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.